Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar falando um pouquinho, vamos rever, né? Paramos na nossa aula do vídeo passada, falando um pouquinho sobre o estudo dos triângulos. E aí eu passei uma liçãozinha de casa onde nós vamos corrigir. Então, assim, ó, só para para vocês se localizarem aí, o sexto ano vai abrir lá na página, está na página, deixa eu fazer uma colinha aqui, ó, 26. E o sétimo ano abre na página 18, tá? Pausem qualquer coisa aí o vídeo até vocês abrirem. Eu vou dar continuidade e depois a gente volta, tá bom? Então vamos lá. O que nós falamos um pouco do triângulo? Do estudo dos triângulos. Nós classificamos os triângulos de acordo quanto ao lado dele, né? E quanto ao ângulo. Então nós falamos que, observando pelo lado, nós temos três tipos de triângulo. Aquele que tem os três lados iguais, que é o equilátero. Os três lados diferentes, que é o escaleno. E dois lados iguais. Então, esse daqui, ó, ele tem esses dois lados iguais, que é o isósceles, né? Esse daqui, ó, vou fazer um representando que é diferente desse lado que tem dois palitinhos e esse que tem três que também é diferente, escaleno. E o equilátero, todos os lados iguais. Aqui é dois palitinhos que esse é diferente desses outros dois, tá? Muito bem, falamos quanto aos ângulos, né? Aquele triângulo onde tem um ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, né, através de uma reta na horizontal e uma na vertical, nós temos ali, ó, o ângulo reto é o famoso triângulo retângulo. Nós damos esse nome, né? Quando os três ângulos do triângulo são menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, tá? Então, ó, por exemplo, como que eu vou saber, professora, qual que é o ângulo de 90 graus? Então, imagine essa reta aqui, ó, tá? Se eu traçasse uma reta aqui nesse triângulo, ó, tá vendo? Uma aqui, ó, e uma aqui, ó. Ó, esse é o ângulo de 90 graus, não é? Ó, esse ângulo aqui, ó, se eu pegar essa reta, onde estaria o ângulo de 90 graus? Estaria mais ou menos, opa, aqui, ó. Ah, tá um pouquinho complicado. Peraí, deixa eu arrumar aqui esse daqui. Eu vou fazendo de baixo para vocês visualizarem melhor. Olha só, vamos aqui embaixo. Aqui, ó, tem esse ângulo, tá vendo? Para ele ser de 90, ó, teria que estar aqui, ó. Tá vendo que ele é menor? Ó, essa outra teria que estar aqui, ó. Eu tenho ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Quando eu tenho um único ângulo maior que 90 graus, eu tenho um obtusângulo. Então, olha esse ângulo aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui, ó, tá vendo? Ó, ele passou um pouquinho, não passou? Ó, ela tá aqui a reta. Passou esse tanto, então ele é maior que 90 graus, tá? E aí eu falei o seguinte, né? Aqui no desafio, a pergunta era se você consegue traçar uma diagonal de um triângulo qualquer. E aí, o que vocês colocaram? Vamos lá, ó. Eu vou usar esses triângulos aqui de cima de exemplo. Vamos tentar ver se eu consigo. O que é uma reta? Ela tem que ligar um extremo ao outro extremo, tudo bem? Se eu pegar esse extremo e eu ligar esse extremo, eu encontro o lado do triângulo. Assim como se eu ligar desse extremo a esse, eu também encontro o lado, e desse a esse eu encontro o lado. Ou seja, o que a gente consegue concluir? Que um triângulo, ele não tem diagonais, né? Não tem diagonal. Eu não consigo traçar nenhuma diagonal, né? Entre um vértice a outro vértice, coincide com o próprio lado. Que é diferente, por exemplo, de eu tentar traçar uma diagonal de um quadrilátero. Olha o exemplo aqui em cima, tá? Se eu pegar desse vértice até esse vértice, ó, eu traço essa diagonal.
Se eu pegar desse vértice aqui em cima e desse, ó, eu traço uma outra... Opa, ficou ruim essa reta, mas tudo bem. Eu traço outra diagonal. Ou seja, que conclusão que eu consigo tirar? Que de um quadrilátero, né? No caso, um quadrilátero, vamos abreviar aqui. Eu consigo traçar duas diagonais. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Esse era o nosso estudo da aula passada, o exercício. E aí vamos continuar então na nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre os quadriláteros. Então agora a gente vai estudar sobre aquelas figuras compostas por quatro láteros, lados, né? E aí, quem são os quadriláteros? A gente tem alguns tipos de quadriláteros, tudo bem? Então vamos lá. Aqui ele define como trapézio, porque, na verdade, a gente pode utilizar tanto o nome trapézio quando ele quer indicar que ele tem somente um par de lados paralelos. E aí a gente tem também os paralelogramos, quando todos os lados são dois pares deles são paralelos, acaba sendo um paralelo ao outro, tá? Existem também os não trapézios. Nesse caso, é quando não possuem nenhum lado paralelo. Lembrando, o que são retas paralelas mesmo? Aquelas retas que nunca se encontram. Então, ela pode estar nesse sentido, ela pode estar nesse sentido. Tudo bem? Olha esse daqui, esse não trapézio. Será que essa reta é paralela a essa? Ó, em algum momento, se eu prolongar, ó, essas retas, elas vão se encontrar. Se elas se encontram, elas são chamadas de retas concorrentes e não paralelas, tudo bem? Então, ela não é paralela a esses dois. Vamos tentar ver esse daqui, ó, esse lado, com esse daqui, ó. Será que elas se encontram em algum momento? Ó, eu acho que se encontram, ó, tá vendo? Se eu prolongar, elas se encontram aqui nesse momento. Então, elas também são concorrentes. Por isso que esse trapézio aqui, ele é chamado de trapézio não paralelo. Tudo bem? Ou seja, todos os lados dele, ele não faz nenhuma... como poderia dizer aqui, nenhuma simetria não faz nenhum ajuste paralelo, entendeu? Ou seja, eu não consigo observar essas retas, ou elas podem ser aqui na horizontal, ela poderia ser também paralela, né, na vertical, ela pode ser também paralela na diagonal. Só que para elas serem paralelas, elas têm que ter o quê? A mesma direção e sentido, né? Então, elas estão nessa mesma direção. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse quadrado aqui, ó. Ele tem o quê? Esse lado, ó, paralelo a esse lado aqui em azul, tudo bem? E ele tem o quê? Esse lado aqui, paralelo a esse, ou seja, ele tem dois pares de lados paralelos, por isso que ele é chamado de paralelogramo. Olha esse retângulo, mesma coisa, ele tem esse lado paralelo com esse, e ele tem esse lado paralelo com esse. O losango, esse lado paralelo com esse, e este lado paralelo com esse. E o próprio paralelogramo, eu tenho esse lado paralelo com este e tenho esse lado paralelo com esse. Ou seja, todos esses quatro tipos de quadriláteros, chamados de paralelogramos, eles possuem dois pares de lados paralelos, tá? Ou seja, eles estão na mesma direção, tá? Ó, mesma direção e sentido.
Olha, por exemplo, agora, esses são os paralelogramas. Agora a gente vai falar um pouquinho dos trapézios, tá? Aqui, ó, os próprios trapézios. O trapézio, ele possui, como a gente viu aqui, somente um par de lados paralelos. Então, por exemplo, a gente tem 3 tipos, tá, de trapézio. A gente tem esse trapézio, ó, ele é composto por 4 lados, tá vendo? E ele só tem um par de lados paralelos. Quais são os paralelos? É essa daqui, ó, com essa daqui, ó, tá vendo? Esse lado que está em azul, eu não posso falar que é paralelo com este, porque ó, eles estão na mesma direção e sentido? Não. Eles estão em sentido, eles nunca por azul, eles nunca vão se, 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 eles nunca vão se encontrar, nunca vão se encontrar, nunca vão se encontrar, 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 tá? Então, esse é um trapézio. Por que que ele é retângulo? Lembra lá no colo? Ele é retângulo porque ele possui um ângulo reto, tá? Paralelos, 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 esse daqui da diagonal não são, por quê? Eles estão no mesmo, eles estão, ó, esse está nesse sentido, esse está nesse outro, eles estão na mesma direção, porém estão em sentidos opostos e acabam se encontrando aqui, ó. Então, eles não são paralelos esses dois lados, só os outros dois. E por que que eles são isósceles? O que classificava? O que é isósceles? É quando eles possuem dois lados iguais. Isósceles, este lado é igual a este lado, tá bom? E a gente tem o escaleno. Escaleno significa os 4 lados, diferentes. Então, ó, esse é paralelo a esse, porém ele não tem o mesmo tamanho. Tá vendo que esse lado aqui é a base maior? Ela é maior que essa base menor? Então, são tamanhos diferentes. E este está aqui, ó, nessa diagonal. E esse ele está também numa diagonal oposta, só que ele está um pouco abertura menor, que está menor que essa. Então, esse é caracterizado como um trapézio escaleno, tá? Eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente fazer junto agora, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Eu tenho essa figura. Então, essa figura, que figura que ela é? Já sei que ela é trapézio. Então, existem lados opostos e paralelos? Vocês acham que existe lado oposto? Espera só um pouquinho, gente. Vamos ver se ela entrou. Então eu tenho esse lado aqui, ó, oposto a esse lado. Muito bem. E esses opostos, eles são paralelos? Sim, são paralelos. Então, o que é? Existem lados paralelos? Sim. Né? Quais são esses lados? O lado AD, ó, vou simbolizar com um tracinho em cima, tá? Então, a gente sempre coloca, quando eu estou falando de um lado, eu coloco aqui em cima esse tracinho que é um segmento de reta. AD é o quê? É paralelo. Paralelo, a gente usa esse símbolo aqui, ó, barrinha, para indicar que é paralelo, tá? Então, paralelo a quem? Ao BC. Olha lá. E como que é o nome desse quadrilátero? Esse quadrilátero aqui, ó, dos anteriores que nós vimos,
Será que ele é um trapézio retângulo, um trapézio isósceles ou um trapézio escaleno? Então, olha lá. Lado, pelo que nós estamos observando, ele é igual, tem a mesma medida que este outro lado, tá vendo? Então, ele caracteriza um trapézio. Que nome que nós damos quando tem dois? Isósceles, tá? Muito bem. E agora, o que caracteriza paralelogramo mesmo? O paralelogramo, eu tenho dois pares de retas paralelas, tá? E o trapézio, eu tenho somente um par. Então, ó, esse daqui, ó, eu tenho essa reta paralela a essa, eu só tenho um par. Então, ele é um trapézio. O que mais? Esse daqui, ó, é o losango. Essa reta paralela a essa e essa reta paralela a essa. Então, eu tenho dois pares de retas paralelas. Então, eu tenho um paralelogramo. Vão vocês tentando. Qualquer coisa, pausem o vídeo e tentem responder. Depois, vocês apertam aí para dar continuidade, tá? Olha esse quadrado. Eu tenho essa reta paralela a essa. E eu tenho essa reta paralela a essa. Então, eu tenho dois pares de retas paralelas. Eu tenho um paralelogramo. E aqui, ó, é um trapézio também. Que tipo de trapézio é esse, ó? Aqui é só para classificar, mas tudo bem. Essa reta é paralela a essa. Só temos um par. Essa não é, né? Essa não é paralela a outra. Então, eu tenho aqui um trapézio. E que tipo de trapézio é esse? Se eu fosse falar, esse lado parece ser semelhante a esse, né? Então, aqui a gente teria um trapézio isósceles, mas só está pedindo para classificar. Esse, ó, eu tenho essa reta paralela a essa e essa paralela a essa. Então, aqui eu tenho um paralelogramo. E esse, ó, que tipo que é esse? Esse eu tenho somente essa reta paralela a essa, sei que é um trapézio. De que tipo seria? Escaleno, porque esse lado é diferente desse, assim como, esse é diferente desse, ó. Tá vendo que eles são todos diferentes? Tá? Eu coloquei esses símbolos aqui, só 1, 2, 3, 4, para a gente ver que é tudo diferente, tá? Então, eles seriam um trapézio escaleno. Muito bem. Aí, continuando, lá na nossa classificação de trapézio ou paralelogramo. Então, eu tenho somente esse lado paralelo a esse, só tenho um par de lados paralelos, tenho um trapézio. E parece que todos os lados são diferentes, né? Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, seria um trapézio escaleno. E esse daqui, ó, eu tenho esse lado paralelo com esse e esse lado paralelo com esse. Eu tenho dois pares, então eu tenho aqui um paralelogramo. E por último, o retângulo, eu tenho esse lado paralelo com este, assim como este lado paralelo com este. Eu tenho dois pares, eu tenho um paralelogramo. Muito bem. Nesse próximo exercício que eu coloquei aqui, agora a gente vai identificar como isósceles ou retângulo, tá? Então, vamos ver lá. Vocês acham, o que era mesmo retângulo? A característica do retângulo, o ângulo, ele tem que ter ângulo, o quê? Reto, né? Ele tem que ter um ângulo reto, pode estar nesse sentido, pode estar nesse sentido, pode estar nesse, enfim. Ele tem que estar algum lado, ele tem que ter um ângulo reto. E o que era isósceles quando dois lados são iguais? Logo de cara a gente já está vendo aqui, né? Vocês estão vendo, ó, esse trapézio, esse é um trapézio, né? Esse lado, tenho esse lado paralelo a este, e ele que característica? Ele é da característica retângulo. Por quê?
porque ele tem ângulo reto nele. Então, ele é um trapézio retângulo. E esse daqui, ó, para ser isósceles igual a este, igual a este, igual a este, igual a este, esse é diferente desse daqui, né? Também, ó, são diferentes. Só tenho esses lados aqui iguais. Como eu tenho dois lados iguais, então eu tenho um trapézio, vou abreviar aqui, tá? Isósceles. Passando aqui pra gente, fazendo aqui pra gente, fazendo aqui pra gente, fazendo aqui pra gente, fazendo aqui pra gente fazer junto, tá bom? Só mais um aqui, aí depois eu vou passar um exercício para vocês anotarem, aí eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos identificar de novo como paralelogramo, retângulo, losango ou quadrado. Facinho, né? Então, vamos rapidinho. Como que é o nome dessa figura? Esse lado, ó, ele é paralelo a este, ele tem a mesma medida, e esse tem a mesma desse, é um retângulo, né? Bem simples. Essa figura aqui, onde eu tenho este paralelo a este e este daqui paralelo a este, eu tenho um losango. Esse, todos os lados iguais, ó, este paralelo a este paralelo a este, todos os lados iguais, eu tenho um quadrado. E esse lado aqui, ó, onde eu tenho essas diagonais, ó, essa paralela a essa e essa paralela a essa, eu tenho um paralelogramo. Muito bem. Agora sim eu vou querer que vocês pausem o vídeo e anotem esse exercício aí no caderno, tá bom? Anotem. Eu vou dar continuidade, vou fazer rapidinho, mas vocês vão pausar, vão anotar e vão responder aí no caderno. No máximo uns 10 minutinhos eu acho que dá, tá bom? E depois vocês voltam nesse vídeo. Então, olha lá. Eu vou continuar aqui, né? Vamos lá. Aqui está pedindo para a gente completar corretamente as afirmações, tá? Então, o trapézio é um quadrilátero que tem apenas o quê? Dois lados paralelos, ou um par de lados paralelos, tá? O quadrilátero, que tem os lados opostos paralelos, então, o quadrilátero, que tem lados opostos, todos eles, é lados no plural, opostos e paralelos, ou seja, ele tem dois pares de lados paralelos. É chamado de paralelogramo. Opa! Continuando. Os lados paralelos de um trapézio recebem o nome de... Então, como se chama os lados paralelos? Aqui, ó. Como que se chama esses lados paralelos aqui, ó, de um trapézio que nós vimos? Ele tem o nome de base, né? Essa daqui a gente chama de base maior e a outra de base menor. A gente já viu até na formulazinha de área, lembra? Continuando na D. Retângulo é um paralelogramo com os 4 ângulos retos, né? Ele tem 4 ângulos, ó, de 90 graus, aqui, ó, tudo ângulo reto, tudo bem? Um trapézio é escaleno quando os lados, como que é os lados, o quê? Os lados opostos não são o quê? Não são... O que são os lados opostos? Qual que é o escaleno? Não são com aquele... Olha, vamos voltar aqui, ó, no escaleno. Cadê? Olha lá o escaleno. Olha como ele é, a carinha dele. Aqui, ó. Então, olha só. Vendo, ó.
que tem aqui, ó, nesse lado? O que você acha que tem esses lados? Ó, esse lado é igual a esse? Não, nem esse é igual a esse. Então, o que eu tenho no trapézio? Um trapézio é escaleno quando os lados opostos não são o quê? Iguais, tá? Então, todos os lados são diferentes. E o trapézio que tem dois ângulos internos retos de 90 graus, recebe o nome de trapézio. Olha lá, nós acabamos de ver. Olha lá, quando ele tem ângulos retos de 90 graus. Dois, ó. Ele tem um aqui que está desenhadinho, ó, nessa figura aqui, ó. E tem esse outro aqui, ó. É que ele não desenhou, mas tá vendo? Ó, tem dois. Como que é o nome dessa figura? É o trapézio retângulo, tá? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido e acertado. E agora eu vou deixar lá da apostila de vocês, continuando lá, né? Sétimo na página 18 e sexto na página 26, um pouco depois, deve estar na 27, 28, tem esse exercício aqui, tá? Então, primeiro vocês vão completar o número de lados de triângulo, quantos lados, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio e o losango. Então, número de lados, número de vértices, o que era vértices mesmo, gente? Só para lembrar, é a junção das duas retas. Número de ângulos, ângulos é a parte interna, então é aqui, ó. Esses são os ângulos. E o número de diagonais é o que liga um vértice a outro, ó, tá? Então, vocês vão colocando aqui, completar esse quadro. E depois tem uma curiosidade aqui que vocês vão tentar fazer, tá bom? Então, os números triangulares são aqueles que podem ser representados por pontos arrumados na forma de um triângulo. Então, aqui, ó, tem um ponto, aqui tem 3 pontos, depois tem 6, tem 10, tem 15. O que está acontecendo com essa sequência? O que vocês acham que está acontecendo? Ó, vamos pensar. De 1 para 3, ó, pulou quantos pontinhos? Pularam 2 pontinhos, aumentar. Então, se eu pegar 1 mais 2, eu tenho 3. E o 3, para chegar no 6, pulou quanto? 3 pontinhos. E o 6, para chegar no 10, pulou quantos pontinhos? 4 pontinhos. O 10, para chegar no 15, pulou 5. Vocês estão vendo que parece uma sequência? Começou do 2, 3, 4, 5. Então, qual será o próximo número aqui, ó? Vocês vão pensar e vão colocar lá, tá bom? A mesma coisa aqui no quadrado. Então, no quadrado ele tinha 1, depois ele virou 4, aí ele virou 9, 16, 25. Tentem descobrir esse intervalo entre um número e outro, quantos que cabem aqui. E aí você vai descobrir o próximo da sequência, tá bom? Gente, bons estudos, um beijo e até mais. Tchau, tchau.